Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Wellington e dentro da nossa disciplina hoje de Logística Reversa, nós vamos falar aqui um pouco sobre os 5 R's e as suas estratégias para a redução de desperdícios. Lembrando que esses 5 R's, ele está linkado muito, essa aula de hoje está linkado muito ao que a gente falou na aula passada, onde a gente comentou sobre a questão da sustentabilidade. Que sustentabilidade nada mais nada menos é aquela questão que nós falamos de reduzir, ou na verdade garantir que as próximas gerações tenham todos os recursos que nós temos hoje aqui, né? E como que a gente vai fazer para que isso aconteça? Aí foi então elaborada essa ferramenta 5Rs para contribuir com a sustentabilidade, né? A situação do nosso planeta hoje, pessoal, atual, ela é muito crítica. Como a gente pode observar, as nossas praias são poluídas, as empresas jogam seus poluentes direto a céu aberto. Temos a questão aí também das cidades, o consumo da energia elétrica é muito alto, poluentes sendo jogados nos mares. Temos aqui enchentes e também as questões da queimada. Tudo isso contribui para o mal do nosso planeta, digamos dessa forma. E o que nós podemos fazer para contribuir ou para não permitir que isso aconteça, que nosso planeta seja degradado em poucos anos? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a atividade humana, só para vocês terem ideia, é muito negativa dentro do meio ambiente. Os padrões atuais nossos de consumo, eles são muito altos, pessoal. A gente consome muita coisa que a gente não necessita. Só para vocês terem ideia, o Brasil ele tem um problema onde ele já consome cerca de, só o Brasil, números brasileiros, índices brasileiros, 22% a mais do que ele necessita. Então, se nós não tomarmos as nossas providências desde já, quer dizer que vai faltar, né? Dentro do processo de sustentabilidade, quer dizer que seus filhos e seus netos vão ter problemas com isso daí. Tem uma frase do Gandhi que eu acho bem, digamos assim, assimilada ao que a gente está falando, né, na aula de hoje, que ele fala assim: temos que nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Se eu quero uma mudança, ela tem que partir de mim. Eu inicio ela para que, não ficar sempre esperando do outro. Não adianta nada eu, por exemplo, querer reduzir o índice de pobreza no mundo, mas quando eu vejo uma situação adversa eu ignoro, simplesmente finjo que não estou vendo. Então, se eu quero uma mudança, essa mudança tem que iniciar desde mim. Diante de toda essa situação, então, aí veio surgir a questão dos 5 R's, linkando a sustentabilidade, né? E o que são os 5 R's, professor? 5 R's, o que será que quer dizer cada um deles? 5 R's nós temos aqui voltando, nós temos o reciclar, repensar, reutilizar, reduzir e recusar. Esses são os 5 R's da sustentabilidade. Lembrando que há pouco tempo atrás eram somente 3. Né? E então se percebeu a necessidade e a importância da inserção de mais 2. A gente vai ver aqui um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos, do pessoal do Fique Sabendo, onde ele vai dar uma introdução legal para a gente aí dentro desse processo dos 5 R's. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo!
Então, galera, esse foi um vídeo aí do canal Fique Sabendo. Ele foca muito bem a questão do 5R, achei interessante colocar dentro do nosso processo da nossa aula. Lembrando que o 5R é uma ferramenta que ele deve sempre priorizar a questão da redução do consumo e reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem, né? Então ele tem que estar sempre aí visando esse processo. E a palavra-chave, o cidadão também deve repensar os valores das suas práticas, ver o que ele pode fazer para contribuir para essa ferramenta, né? O que você pode fazer, por exemplo, para contribuir com a questão dos 5 R's? Como que eu faço? Qual prática que eu posso fazer? Por exemplo, a questão do consumo consciente, né? Eu posso muito bem aí estar dando preferência a embalagens econômicas, menos plástico, menos papel, menos poluição, embalagens que contenham refis. Eu posso evitar o uso, por exemplo, de produtos descartáveis. Eu posso reduzir as sacolinhas plásticas. Sacolinha plástica é muito prejudicial ao meio ambiente se a gente levar em conta que uma das suas composições, da sua matéria-prima, ela é o petróleo, que é um bem ali que não é renovável, né? E sem levar em conta que ela demora mais de 3 séculos para se decompor na natureza. Então nós podemos estar utilizando aquelas sacolas retornáveis no mercado. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, alguns supermercados cobram até 50 centavos por cada sacola. Isso já avisando, né, esse processo, evitando que as pessoas utilizem as sacolas plásticas e de preferência para as sacolas retornáveis, né? Evitar compras por impulsos, tá? Isso são algumas coisas que a gente pode estar fazendo dentro dos 5Rs. No decorrer da aula aqui a gente vai comentando mais alguma coisa. Então, o que é o 5R? O que ele visa, como eu já disse? Redução de produtos descartados. Existe aí, né, o reutilizar, reduzir, reciclar, refletir ou repensar e, por último, recusar. Agora a gente vai então entender o que quer dizer cada um deles aí. 5 R's da logística reversa. Para que serve? Influenciar pessoas a produzir menos lixo. Preservar os recursos naturais. Recursos eles que são finitos, pessoais. A gente tem os recursos renováveis e os não renováveis, né? E quais são ali os renováveis, né? Por exemplo, a energia solar, os ventos, as marés, né? E quais são aqueles que não são, por exemplo, renováveis, né? Nós temos o petróleo, carvão, mineral, argila, entre outros, aquilo que a gente comentou na aula passada. E o que eu devo fazer com cada um deles? Por exemplo, com os recursos renováveis. Os renováveis eu tenho que simplesmente esperar o seu tempo de reprodução ali no meio ambiente. E agora os não renováveis são esses que eu tenho que ter uma atenção especial em visar uma forma de desenvolver alguma tecnologia que eu possa suprir a necessidade desse bem, tá? 5 R's, vamos lá para o primeiro, reduzir. Produzir de forma mais eficaz para preservar a matéria-prima e diminuir a quantidade de resíduos. Reduzir menos e ter menos resíduo. Por exemplo, eu trabalho com muito papel no escritório ali onde eu trabalho. E eu utilizo muita folha de sulfite. O que eu posso fazer para reduzir esse consumo? Eu posso utilizar a folha dos dois lados, utilizar papel reciclado. Dessa forma eu já estou contribuindo muito para o meio ambiente. Lembrando que a folha ela é feita da madeira, do eucalipto, né? Então eu já vou estar contribuindo muito para o meio ambiente, né? É isso que eu posso dizer do reduzir. Reutilizar, a gente pode adotar aquele exemplo que eu falei para vocês da sacolinha ali, né? Um pouco atrás. Procurar utilizar sacola que seja reutilizável quando eu vou ao mercado ou algo no sentido. Tá? Reusar os materiais sempre que possível, sempre, né, usar o material até o seu último fim, e quando for descartar, também descartar da forma correta. Reciclar, esse R ele é muito interessante, né? Ou seja, dar uma nova utilidade ao produto descartado. Antes de jogar qualquer tipo de produto, será que ele não tem mais utilidade? Será que eu posso fazer alguma coisa com ele? Ou, se eu for realmente descartar, a gente pode estar utilizando essas cores aqui, pessoal, que né, as cores destinadas a cada tipo de lixo, tá? Então, eu tenho o azul para o papel, o vermelho para o plástico, o verde para o vidro, o amarelo para o metal e o marrom para o orgânico. Então, se eu fazer esse descarte consciente já dentro da minha casa, eu vou estar contribuindo para quem faz esse processo de reciclagem, né?
Então não custa nada procurar separar os lixos dentro da sua casa, né? Recusar materiais e atitudes poluentes, tóxicas ou que degradam o meio ambiente na sua extração ou no seu descarte. Quando eu falo extração, é verificar quais são os componentes de um item ali. Se a gente vê que aquele item tem produto, por exemplo, que está em extinção, algum componente ali, sua matéria-prima, vou tentar recusar esse item. Por que não optar por um que não vá ter maiores problemas ou algum tipo de surpresa ou algo no sentido, tá? Tudo bem até aqui? Tudo jóia? Vamos seguindo com a nossa aula então aí, pessoal. Repensar ou refletir. Refletir é ter disciplina e inovar harmonicamente com a natureza, respeitando ela como um ser vivo. Então, a natureza é um ser vivo. Como eu disse em outra aula aí, questão da biodiversidade. Uma coisa depende da outra. Então, não adianta nada eu fazer os 4 R's ali e não depois da sequência, né? Ter disciplina. Sempre estar repensando, refletindo antes de qualquer tipo de ação. Isso é muito importante dentro dessa ferramenta do 5R. E aí volta aquela questão que a gente falou. Como que a gente pode contribuir? O que eu posso repensar? O que eu posso refletir? Eu posso, dentro da minha casa, estar contribuindo muito com isso daí. Por exemplo, não deixar o carregador do telefone na tomada. Quando o telefone está na tomada, o carregador, ele está consumindo energia. Aproveitar ao máximo a luz solar, né? Quanto menos tempo eu acender a luz elétrica e consumir energia e aproveitar a luz solar, é melhor tanto para o meu bolso, como com a questão aí da sustentabilidade, né? E dentro dos 5 R's. Lavar roupas menos vezes possível, deixe de acumular roupas, né? Antes de lavar, tomar banhos mais rápidos, preferir aqueles equipamentos, né, que você vai comprar na loja, tipo uma geladeira que tenha aquele selo da Procel, onde indica o consumo de energia. Economizar água, tomar muito cuidado, né, com torneiras pinganos, evitar abrir a porta da geladeira muitas vezes, né? Toda vez que você abre, ela sai aquela temperatura e quando você fecha, ela acelera o seu processo de refrigeração para alcançar. Quando ela acelera esse processo, logo ela vai estar consumindo mais energia. Quando eu falo em economizar água, não escovar os dentes com a torneira aberta também. Então são várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, não varrer o quintal ou lavar o quintal com a torneira aberta, não lavar o carro com a torneira aberta, sempre, né, ter na mangueira que você estiver lavando aquele fecho rápido lá para que você possa, aquele esguicho, né? Quando você estiver utilizando, você aperta, você solta, ele para de gastar água. Esses são alguns processos que a gente pode estar adotando para o consumo consciente aí do planeta e da água, tá? O dos 5 R's e da sustentabilidade. E como de costume, pessoal, agora é hora de praticar. Nós temos 3 atividades aí, né? E para a gente estar fazendo. E eu também tenho, para quem queira se inteirar um pouco mais sobre o assunto, 2 links. O primeiro é um vídeo aí é uma matéria, tá? Um artigo para vocês lerem. E o segundo é um vídeo do YouTube que vai estar contribuindo para a nossa aula de hoje. E é isso que eu peço para vocês. Estamos juntos sempre. Consciência, pessoal. Vamos garantir que os nossos filhos, os nossos netos tenham todos os recursos que nós temos hoje, quem sabe, até melhorado. E para isso a gente precisa praticar, né? Fazer a prática dos 5 R's, da sustentabilidade,